Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é Depende de nós. É um texto baseado no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Desde o princípio, mesmo antes da criação do homem, Deus busca um relacionamento puro e eterno com o homem. Ele queria esse relacionamento. Por isso, ele criou o homem. O homem semelhante à sua imagem para adorá-lo por toda a eternidade. E desde a criação do homem, ele vem falando com seus servos sobre a santidade. Não existe nenhuma possibilidade, irmãos, de termos um relacionamento com Deus enquanto nós formos ímpios. Embora vivamos no meio de pecadores, a nossa volta está rodeada de pecadores, não devemos seguir os caminhos dos pecadores, pois nós fomos escolhidos para ser o sal da terra e a luz do mundo. E, portanto, é nosso dever como cristão mostrar a este mundo imerso nas trevas a diferença entre o ímpio e o justo. Com isso, nós devemos ser uma testemunha viva e fiel do agir de Deus em nossas vidas, sendo uma referência nesse mundo para conduzir as pessoas a Cristo Jesus, seu Filho amado. Eu ouvi muitas vezes pastores pregar dizendo que Deus não precisa da ajuda do homem. É uma grande verdade. Deus não precisa da ajuda do homem. Mas não se trata de necessidade. Ele não necessita dessa ajuda. Mas, irmãos, em verdade, ele deseja a nossa participação na vida dele. Como ocorreu, irmãos, na saída do povo do Egito. Moisés, não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Não, foi Deus. Mas ele contou com a participação direta de Moisés. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, lá próximo de Betsaida, quem fez o milagre foi Jesus. Mas ele contou com a participação daquele rapaz que tinha os 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Então, irmãos, tem outras milhares de oportunidades descritas que foram ocorridas e que colaboraram com Deus, com Cristo, nos seus milagres. Portanto, irmãos, Deus realmente não precisa da nossa ajuda, não. Mas Ele quer fazer uma parceria conosco, onde nós fazemos a nossa parte, orando, jejuando, clamando, e Ele faz a parte dele, e o milagre acontece. Ao nós fazermos a nossa parte, estaremos vivendo na dependência dele. Nós sendo ativos e participantes da sua obra, sendo fiéis e coparticipantes nos propósitos de Deus.
Você não pode esquecer, irmãos, que você é o autor da sua história. Você é o único autor da sua história. Portanto, nós somos os únicos responsáveis por nossas escolhas. Você pode estar pensando, Deus é soberano. Ele é soberano, sim. É uma grande verdade isso, irmãos. Mas nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Embora, irmãos, a maior parte das pessoas tentam fugir das suas responsabilidades, tentando colocar a culpa nos outros, esquecendo que são os construtores de seu destino, construtores da sua própria história. E quer queira ou não, somos nós que conduzimos nossas escolhas. E, portanto, nós vamos colher os frutos do que nós plantamos. Então, não adianta colocar a culpa no outro. Ninguém te amarrou, ninguém te obrigou a fazer nada. Você fez por livre e espontânea vontade, então você é responsável. Culpar os outros por nossas ações que não deram certo é muito fácil. É fácil demais. Mas também vai trazer graves problemas, graves consequências para nós mesmos. Porque com isso, nós estamos nos afastando de Deus, que é o nosso protetor, e passamos a ser uma presa fácil para o encardido. Perdemos nossa capacidade de escolher com clareza segundo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, é necessário arcar com as consequências de nossas escolhas, assumindo nossos atos, pois o rumo tomado em nossas vidas são consequências de nossas escolhas. Sabe o que está escrito? Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal pelo bem. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21. E isso, irmãos, só depende de nós mesmos. Só depende de sabermos escolher. Ah, mas você pode estar falando, nós temos o livre-arbítrio. Temos, é verdade. Também é verdade que nossa felicidade e o nosso futuro está atrelado às nossas escolhas. Eu acredito que a maior parte das pessoas que se perdem não são por assassinatos, roubos, blasfêmia contra o Espírito Santo ou outros pecados do mesmo porte, da mesma natureza, mas sim por coisas praticamente insignificantes que fizeram ou deixarão de fazer, mas independentemente da natureza, todos, sim, todos são frutos de nossa escolha. Lembrando, irmãos, que quando temos a oportunidade de influenciar para o bem as vidas daqueles que nos cercam, também estamos fazendo uma escolha. Pois não escolher é também uma escolha. Deixar de escolher é uma escolha. E é um pecado, irmãos, semelhante ao homicídio. Sim, o pecado da omissão. E nós temos a responsabilidade de agir como está escrito. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não sou eu que digo. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Sabe, irmãos, está em nossas mãos. A escolha é nossa. Não tem ninguém
em que a gente possa botar culpa, nem em Deus. Como foi falado, você tem o livre-arbítrio. Você escolheu. Você acha que era melhor para você, você escolheu. E daí? Agora tem de arcar com a sua culpa. Uma coisa é certa, irmãos. Só existem duas opções. E ninguém pode escolher por nós. Nós temos a oportunidade à nossa frente. Andar em sintonia com Deus através de um relacionamento fiel, fazendo a vontade de Deus, crendo e vivendo a graça nos dada por Cristo Jesus lá no Calvário. E, consequentemente, iremos morar com Ele por toda a eternidade. Escolher a Deus é viver com Ele por toda a eternidade. Mas temos a segunda escolha. Viver segundo a nossa vontade. Sim, segundo a nossa vontade. Separados de Deus. Rejeitando a salvação e a obra feita por Cristo. Não tem outra opção. É só essas duas. Ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E só nós podemos fazer essa escolha. Embora a salvação seja pela graça, é de graça, é ofertada a todos, a responsabilidade é individual. E essa salvação está alicerçada em aceitar a obra feita por Cristo Jesus. Se você não aceita, se você não vive, não adianta você ser um benfeitor, não adianta você estar na igreja todo dia, não adianta você levar teus dízimos, tuas ofertas e o que quer que seja. Se você não aceitar a Cristo e viver aquilo que você aceitou, da forma que Ele deseja que você viva, não tem valor nenhum. Ah, mas Deus é bonzinho. Sim, Deus é bom, é amor. Mas não se esqueça que Ele também é justiça. Ele é justo. Depender de Deus é a nossa responsabilidade maior. Mas como depender de Deus? A nossa dependência de Deus, infelizmente, é muito frágil. Para a maioria das pessoas que se intitulam cristãos, essa dependência é mais fraca do que uma linha podre. Depender de Deus é algo muito profundo, irmãos. Muito, mas muito profundo. Onde a confiança plena de Deus no nosso Criador não é um sinônimo de anulação. Eu não temos de nos anular diante de Deus. Não. Essa dependência é uma força verdadeira que nos capacita, nos dá autoconfiança para ser humano quando ele reconhece sua fragilidade. Então essa dependência nos capacita, nos dá autossuficiência, mas nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e entregar nas mãos nossas decisões para Deus. Entregar nas mãos de Deus todas as nossas decisões, por mais banal que ela seja. Sabe, irmãos, tal postura remove todos os limites da força humana. Todos.
sabe? E nos permite confiar plenamente na soberania de Deus. Isso nos leva a viver pela fé. Lembra da passagem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, depender de Deus não são meras palavras. Não é recitar alguns versículozinhos bíblicos e achar que estamos por dentro da coisa. Não é isso. Não é isso, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina como conduzir nossa vida para uma total dependência de Deus, uma vez que essa dependência é e deve ser uma escolha diária, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que a confiança total significa entregar a Ele nossas ansiedades, nossos temores, nossas alegrias, nossa família, nossas aspirações, enfim, tudo. Mas tudo mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Mas nós permitimos que Ele assuma o controle da nossa vida, agindo em parceria com a providência divina. Sim, irmãos, agindo com parceria de Deus. Nós somos parceiros de Deus, fazendo tudo como se dependesse de nós, mas esperando tudo como se dependesse de Deus. Então não é ter preguiça. Deus vai fazer para você o que você pode fazer. Nós temos de fazer as coisas acontecer como se fôssemos nós que estivéssemos fazendo, mas esperando que Deus faça por nós. Faça. Certo, irmãos? Irmãos, confiança é uma relação de dependência. Se nós confiamos em Deus, é porque nós sabemos que dependemos dele, que nós não conseguimos fazer aquilo sozinho, mas ele vai nos ajudar a fazer. Não é que ele vai pegar e vai fazer no teu lugar. Não. Ele vai ajudar que você encontre o caminho certo para fazer. A segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos reconhecer as nossas limitações. Mesmo que você seja uma pessoa demasiadamente forte, um Tarzan da vida, ainda assim, nós somos incapazes de realizar por nós mesmos algumas coisas. E são muitas, não são poucas, não. Nós não conseguimos fazer nada que seja duradouro, porque nós mesmos não somos duradouros. Nós temos um prazo de validade. A nossa capacidade é limitada. E somente Deus é a fonte inesgotável em meio às dificuldades. Não sou eu que digo isso, irmãos. Está lá escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5. A terceira coisa que a Bíblia nos ensina,
que nós devemos buscá-lo incessantemente, em primeiro lugar. Antes de buscar qualquer outra coisa, nós devemos buscar a Deus, confiando que Ele vai nos prover todas as nossas necessidades. Buscá-lo em orações, em súplicas, em jejuns, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Pois Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Assim está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus cuida de nós. A quarta coisa é a humildade. Humildade em todos os sentidos. Na bonança e na falta. Ser humilde mesmo que nossos planos falhem. Porque você deve pensar uma coisa, se algo que você queria não aconteceu, porque Deus não permitiu que acontecesse. Porque não era bom para você. Em vez de ser uma bênção, era uma armadilha, um tropeço na sua vida. Então, mesmo quando as coisas não dão certo, agradeça. Porque se tivesse dado certo, seria pior ainda. Deus não permitiu que você caísse nessa armadilha do inimigo. A quinta coisa, irmãos, é uma fé ativa. Uma fé com confiança, com a certeza que nossa petição está de acordo com a vontade de Deus. Sabe? Nós temos de reconhecer, irmãos, a nossa dependência dele. E que nós não somos capazes de realizar tudo sozinho. Então nós dependemos. Fazer a nossa vontade é muito mais fácil do que fazer a vontade de Deus. Eu digo para você o seguinte: é muito mais fácil nós fazermos a nossa parte do que Deus fazer a parte dele. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? A nossa parte é simples. É muito simples. A nossa parte é simplesmente confiar em Deus. Nós temos de confiar e seguir em frente. Como diz o povo aí, tocando o bonde. E a parte de Deus é realizar aquilo que nós estamos pedindo. Porque quem realiza é Ele, não somos nós. Nós somos parceiros, nós fazemos alguma coisinha. Mas quem realiza é Ele, quem mostra o caminho é Ele, quem permite acontecer é Ele. Sabe, irmãos, tem um negócio interessante escrito lá no livro de Salmo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Está lá no Salmos 127, versículo 2. Ou seja, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, e que a sua vontade não esteja alinhada com a vontade de Deus, é inútil. É inútil, você não vai ser feliz. Portanto, não esqueça
Não esqueça jamais. Nós somos responsáveis para nos encorajar mutuamente. Mutuamente, irmãos. Ou seja, os cristãos, um encoraja o outro encoraja um e segue adiante para o nosso alvo, que é Cristo. Mas cada um de nós somos chamados para encorajar os que estão distanciados de Deus. Então a nossa parte, irmãos, é obedecer, é confiar, é trabalhar com integridade para a obra de Deus. Ele nunca fará aquilo que nós podemos fazer. Você pode ter certeza. Aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer no teu lugar. Mas ele sempre vai fazer aquilo que somente ele pode fazer. Portanto, irmãos, nós fomos chamados para fazer aquilo que ele nos capacitou a fazer. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Deus te proteja, você e a sua casa. Amém.